que é a relação entre os produtores e os consumidores. Ou seja, novamente, dominados e dominantes. Quais seriam os dominados nessa relação? Os consumidores, os dominantes, os produtores. Existem aqueles que criam e aqueles que seguem. Ou seja, é uma frase aristotélica, não é? Que foi atribuído aos bigodistas, não sei porquê, mas Aristóteles já dizia isso há milênios atrás. Alguns homens nascem para ser senhores, outros para serem escravos. Os senhores são aqueles que produzem para si mesmo e para os outros, e os escravos são aqueles que consomem desses produtores, ou desses senhores, não é? E eu não estou falando nem do ponto de vista material. É claro que existe toda aquela ideia ali, né, de que se você não produz o seu próprio alimento, você está à mercê do produtor, principalmente se houver um só produtor. Então você é escravo desse senhor de produção. É por isso que dizem que a profissão de caçador é a mais nobre entre todas, porque você não depende de mais ninguém, tá? E de mais nenhuma outra profissão. Nós, humanos, evoluímos como caçadores e a nossa dieta foi muito pautada, basicamente, só pelo consumo de carne e gordura animal. Então, sim, como já foi provado aí pelo YouTube afora, né, com a galera da cetogênica, com a galera da dieta carnívora, é muito possível viver com saúde, até com muito mais saúde, do que em outras dietas, comendo só carne. Mas eu falo mais do ramo ideológico e mental das coisas, tá? Existem aqueles que produzem filosofias, aqueles que produzem ideias e regimentos para a própria vida, compartilham com os outros, e esses outros, né, seriam os escravos desse primeiro, absorvem essas ideologias. E qual é a definição crassa do Blue Pill? É justamente esse escravo que absorve, né, as filosofias e regimentos da sociedade sem se criar, sem formar a si próprio. Ele não tem independência, ele quer fazer parte de um grupo, né? Foi o que eu falei sobre a galera da Black Pill, VSM e tudo mais. Quando eu ataco esse grupo, existem vários que ficam ardidos porque eles já estenderam a sua identidade para esse grupo. Ou seja, eles já são escravos desse grupo. Qualquer relação com o filme Matrix e com a filosofia que rodeia aqui o nosso meio, né, a partir desse filme, não é mera coincidência. Por exemplo, vamos falar aqui dos homens que seguem o seu próprio caminho, né? Se você vê na internet alguém xingando esse estilo de vida, dizendo, os homens MGTOW são isso, são aquilo, você fica sofrido com isso, tem alguma coisa errada, cara. Você estendeu o seu caráter, a sua identidade a uma ideologia, tá? E você já não está mais livre, pelo menos ideologicamente falando. Toda vez que você vê o seu grupinho sendo atacado, você vai se sentir pessoalmente atacado. Isso porque você escolheu sistematicamente render a sua individualidade a um grupo. E essa é uma determinação biológica. Tá vendo? Como eu disse que a determinação e a liberdade são complementares. Existem homens que literalmente foram determinados a serem determinados. Existem caras que não conseguem, tá? Não têm capacidade de criar uma própria independência. Quando ele sai de uma Matrix, ele entra automaticamente em outra. Ele não consegue viver livre. E a gente pode dizer que isso é sim uma determinação biológica, porque como eu já expliquei a vocês, a Matrix é uma programação na mente dos seres humanos para que eles vivam melhor em sociedade. É a ideia primitiva que o homem tem de sociedade. E ela muitas vezes é inescapável. Quando você acha que você saiu, por exemplo, da sua Matrix religiosa ou sua Matrix familiar, cara, você veio aqui na internet e encontrou uma outra para você. E aí você começa a absorver esses dogmas, você começa a absorver essas ideologias, e você não está se formando a partir delas. Você não está as usando como referência. Você está fazendo daquilo o seu novo útero, né? Você está buscando algum tipo de pertencimento ali. E o problema nem é você buscar se sentir parte de alguma coisa. O problema é você se tornar refém dessa coisa. E a melhor forma de saber se você está se tornando refém de uma ideologia é você se sentir ofendido quando ela é atacada. Isso significa que você já deixou uma parte de você nela. Meus parabéns, você criou uma nova Matrix. E existem várias pessoas que simplesmente não conseguem viver sem uma Matrix. Elas nascem, crescem, entendem a teoria da Red Pill, entendem a teoria de que existe uma Matrix, mas morrem, sem conseguir criar a própria Matrix. Lembra do vídeo que eu falei de como criar a sua própria Matrix, manipular a sua própria Matrix? Pois é. Essa é a definição entre produtores e consumidores, senhores e escravos.
O senhor de si mesmo, ele domina a si mesmo, cria sua própria ideologia. É claro que ela é cheia de referências de aprendizado. Ela pode usar várias referências, como meu próprio conteúdo aqui. Meu conteúdo usa referências sim da Black Pill, porém não se limita somente a Black Pill. Usa várias referências de homens que seguem seu próprio caminho, mas não se limita a homens que seguem seu próprio caminho. Usa até referências do tradicional conservadorismo, mas não se limita a isso. Vamos usar exemplos aqui. Eu já disse que a Black Pill ela não é uma Red Pill, uma verdade mais dura, mais inconveniente. Não, só existe a Red Pill. Para mim, a Black Pill é um estado emocional, como eu mostrei com o Kodama lá na live, né? É uma reação que você tem ao consumo da Red Pill. Eu já falei isso há meses atrás. Como eu botei no link na descrição da live lá, um vídeo que eu tinha feito antes até do Kodama retornar ao YouTube. Então, para mim, o estado emocional da Black Pill é uma motivação através do desespero que você usa para abandonar coisas inúteis. Você olha para a Red Pill, tem aquela emoção do tipo, isso aqui é imutável, não tem como eu lidar com isso de uma maneira eficaz, melhor abandonar essa merda. Como é, por exemplo, a questão da seleção sexual feminina. Foi a Black Pill a respeito da seleção sexual feminina, do comportamento feminino, da natureza feminina, das questões culturais e sociais, que eu decidi me tornar Volcel. Não fosse essa minha perspectiva de desespero, de que não há esperanças, eu continuaria provavelmente tentando procurar validação feminina, satisfação sexual e tudo mais. Mas eu vi que, para mim, não há esperança. Logo eu desisti, eu não fiquei chorando por causa disso. Eu não estou buscando soluções ou formas de me embrenhar na seleção sexual feminina, tá? O mesmo vale para a postura e filosofia que englobam o MGTOW. Rejeitar o genocentrismo e criar um novo propósito para mim. Não me limito a isso, eu ainda tenho questões tradicionais conservadoras também, que é a minha ideia de feminino, tá? A minha ânima ou a minha waifu, ela é a honradinha perfeita, né? A ideia do feminino idílico que todo tradicional conservador tem. Então eu não criei um background para mim, tá? Eu não criei uma skin a qual eu visto e me exponho na sociedade dessa forma. Eu não tenho uma definição de mim mesmo pronta para dar às outras pessoas. Eu sou quem eu sou. E é que nem aquela cena de abertura do Psicopata Americano, né? Existe uma ideia do que é o Patrick Bateman, né? Existe uma certa abstração. Ou seja, ele é literalmente eu, como diz o meme. Então, o que define um dominado de um dominante não tem nada a ver do que vocês imaginam aí, de questões sociais. É algo completamente interno que está sob o controle de cada um de vocês, cada um de nós. O dominante é aquele que se domina, tá? É aquele que tem o controle sobre si mesmo para criar as próprias diretrizes da sua vida, descartando o que é inútil e absorvendo o que é útil. Aí ele tem autorresponsabilidade. Ele tem a coragem de se livrar da preguiça intelectual e criticar tudo, principalmente a si mesmo, entendeu? O dominado não. O dominado ele tem preguiça de criticar as coisas e basicamente só absorve o que já tem existente aí e cria uma skin para si mesmo, uma limitação, uma definição para se apresentar mais facilmente à sociedade. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Não, você é você, mano. E você não consegue escapar disso. Mesmo que você crie uma determinação para você, você não consegue escapar da própria individualidade. Não tem aquela frase clichê que não é por ser clichê que é mentira. Mas é aquela coisa de que toda vida tem valor intrínseco, toda vida é única, toda pessoa é única. Isso é fato. Por mais que você decida ser o maior lambisalto, ser o maior rendido a empresas, cheio de rótulos, cheio de grupinhos, você ainda é você. Mesmo que decida ignorar isso. Ou seja, você é determinado à sua própria liberdade. Você vê como as coisas se complementam? Chega até a ser um paradoxo, né?